23 de março, da disciplina de Cálculo 4, né, do curso de Engenharia Civil Cefet Curvelo. Sejam bem-vindos, pessoal. Bom, eu postei, né, no link no SIGA de 2 vídeos, se não me engano, né, em torno de 30 minutos mais ou menos cada vídeo, introduzindo uma ideia nova, né, que dá continuidade ao que tínhamos discutido nas aulas e vídeos anteriores, sobre a série de Taylor. Né? Série de Taylor e série de Maclaurin, sendo que a série de Maclaurin é um caso particular da série de Taylor. Tá? Então é só um nome mesmo que se dá uma situação específica que ocorre lá na série de Taylor. Né? E a ideia básica, né, vamos só relembrar isso aqui, pessoal, é que a gente possa escrever uma função como sendo uma série de potências. Tá? Então é esse resultado aqui, eu vou aproveitar a tela do livro. Só um segundinho. Esse resultado aqui, ó, tá? O teorema 5. Aqui diz o seguinte, ó, se você tiver uma função f que possa ser representada, né, ou como a gente costuma falar, possa ser expandida, tá, em uma série de potências de centro em A, ou seja, se a gente conseguir escrever uma função f como sendo f de x igual a somatório de n igual a 0 até infinito, deixa eu dar mais um, de n igual a 0 até infinito, de um coeficiente, né, Cn vezes x menos a elevado a n. Se a função f puder ser expandida dessa forma, né, com um certo raio de convergência aqui em torno do A, né, então eu tenho esse intervalo, olha, de convergência, né, módulo de x menos a menor que r, tá? Então, existe uma fórmula que me dá esses coeficientes Cn, ou seja, eu sei quem são esses coeficientes Cn. Tá? Então, se a função f pudesse ser representada por uma série de potências centrada em A, com coeficiente Cn, a gente sabe exatamente como é que esses Cn's precisam ser. Esses Cn's eles têm que ser dados o Cn, né, o enésimo termo, o enésimo coeficiente, melhor dizendo, ele tem que ser dado pela enésima derivada da f, calculada no centro da série, ou seja, em A, dividido por n fatorial. Tá? E aqui embaixo está a mesma coisa, tá? Só que já aberta, né, a série e substituídos os coeficientes. Então a gente já trocou aqui, né? O autor do livro trocou o Cn pela fórmula, derivada enésima de f, calculada no centro da série, sobre n fatorial. E aqui tirou a notação de somatório e escreveu as parcelas iniciais, né? Então, fazendo n igual a 0, né? Dá 0 fatorial, x menos a elevado a 0, que dá 1. Derivada de ordem 0, a gente vai convencionar que é a própria função, tá? Então, a derivada zerésima, né, é a própria função. Então, derivada de ordem 0 de f é f, então f de a sobre 1 vezes 1, tá? Depois n igual a 1. Derivada primeira, né, sobre 1 fatorial, x menos a elevado a 1, n igual a 2. Derivada segunda, já da função f calculada em a sobre 2 fatorial vezes x menos a ao quadrado e assim sucessivamente, tá? Essa série, né, obtida com esses coeficientes, pessoal, é o que a gente chama de série de Taylor, tá? Então, essa é a série de Taylor da função f centrada em a ou em torno do a, alguma coisa assim, tá? E como eu tinha dito, né, tem um nome específico que a gente usa, que é a série de Maclaurin, apenas para referir ao fato de que o centro da série, ou seja, que esse A é o zero. Tá? Então, a gente fala a série de Maclaurin quando, especificamente, né, o A for igual a zero. Tá? O objetivo aqui, pessoal, é que a gente, num primeiro momento, tá, entenda como é que é a prática de cálculo, né, de determinação desses coeficientes, tá? E, num segundo momento, de ver a convergência da série e qual é a relação da função que originou a série com a própria série. Ou seja, se eu acho a série de Taylor ou a série de Maclaurin de uma determinada função, né, será que eu posso escrever que a função é igual à série? Tá? A gente vai ver que em boa parte dos casos, sim. Né? Pelo menos para as funções que a gente está habituado a trabalhar, sim. Tá? A série que a gente acha vai convergir, pelo menos num certo intervalo, para a própria função que originou a série. Então, de certa forma,
na minha perspectiva pelo menos, eu tentei dividir esse problema da série de Taylor ou Maclaurin em duas etapas, tá? Etapa 1, a gente conseguia achar a série, né? Então, como é que eu faço para encontrar a série, tá? E segunda parte, como é que eu faço para verificar se a série realmente converge para a função que a originou, né? O livro normalmente, esse, por exemplo, do Stewart, que eu estou acompanhando aqui com vocês na tela, faz essas duas etapas meio misturadas, o que eu acabo achando que fica um pouco mais difícil e mais confuso, tá? Então, prefiro separar. Primeiro, vamos ver como é que a gente acha a série, né? Na verdade, isso já está feito lá nos vídeos que eu postei para vocês. A gente pode tirar dúvidas e fazer exemplos hoje, tá? E num segundo momento, aí sim a gente vai discutir, olha, em que condições que aquela série realmente vai representar bem a função. Em que condições que eu posso substituir a função pela série, tá? O objetivo central, tá, pessoal, do estudo de séries de Taylor, né, de séries de funções de forma geral, é você substituir a função pela série. Ou seja, você ter uma possibilidade de representar uma função a partir de uma série, o que pode ser vantajoso quando a gente está, por exemplo, resolvendo equações diferenciais. Esse é um dos métodos que pode ser empregado para a resolução de equações diferenciais. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, tá? Mas talvez o objetivo principal, né, de se estudar representações de uma função como uma série é exatamente poder substituir, ainda que localmente, a função pela série. Então, é claro que essa pergunta ela é bastante significativa e importante, né? Não basta eu achar uma série, eu preciso verificar qual é a relação daquela série com a função que originou a série, tá certo? Bom, enfim, aqui fiz só um apanhado, né, das coisas que estão apresentadas nesses dois primeiros vídeos sobre esse tema, né? Eu vou ainda gravar a segunda parte que vai tratar dessa segunda etapa, digamos assim, que a gente enxergar a correlação entre a série e a função, ver quando é que a série converge para a função, quando é que eu posso substituir, né, a função pela sua própria série de Taylor, tá? Mas já antecipo, como falei, inclusive, já para vocês, né, que para as funções que a gente está habituado a trabalhar, né, as chamadas funções elementares, seno, cosseno, exponencial, logaritmo, potências, raízes, etc. e tal, a série de Taylor converge para a função, pelo menos num intervalo determinado ali, em torno do centro. Então, a gente consegue fazer essa aproximação, esse estudo da função, substituindo a função pela série de Taylor ou de Maclaurin, né? Enfim. E, portanto, essa é uma ferramenta importante, né? E mais para frente vai ser apresentado um outro tipo de série, né? Que são as séries de Fourier, mas que tem também o mesmo tipo de lógica, né? Eu quero tentar representar a função, substituir a função por uma série, tá? A gente vai ver que a série de Taylor acaba tendo algumas limitações, né? Eu já vou comentar isso com vocês quando a gente for tratando dos exemplos. E aí a série de Taylor, a série de Fourier, melhor dizendo, ela pode ser útil em determinados casos em que a série de Taylor não possa ser aplicada, tá? Bom, vocês chegaram a ver os vídeos, pessoal? Tem alguma dúvida específica que que vocês queiram colocar para que a gente possa discutir? Nenhuma dúvida, pessoal? Bom, tá, ok. Olha só, então, primeiro deixa eu só escrever aqui, vamos trocar aqui a tela, tá, pessoal? Vou trocar a tela para a gente escrever bem resumidamente, né, o que a gente tem até aqui, tá? Não é exatamente o que trata os vídeos, nos vídeos está feito com mais detalhes, né? Mas o que a gente tem até aqui é o seguinte, ó. Vamos imaginar que você tem uma função f de x,
Deixa eu só ver aqui que parece que a minha câmera travou. Deixa eu reiniciar aqui. Acho que agora está ok. Vamos imaginar que a gente tem uma função f de x que seja de classe C infinito. Não sei se isso é de conhecimento geral, tá? Mas dizer que a função é de classe C infinito significa dizer que ela tem todas as derivadas de todas as ordens, tá? Ou seja, f é infinitamente derivável. Ou ainda, tem derivadas de todas as ordens. Vou fazer uma ressalva aqui, ó. Ter derivada de todas as ordens, pessoal, quer dizer que existe a derivada. Não tem relação nenhuma com a derivada dar zero, tá? A derivada dar zero não é problema. Zero é um número. Se a derivada deu zero, ela existe, tá? Então, se a gente for pensar, por exemplo, num polinômio, né? Você pega lá uma função de terceiro grau, x ao cubo, tá? A ressalva que eu estou fazendo é só para que não haja a seguinte confusão, olha. Tem a derivada primeira, não tem? Tem, dá 3x2. Tem a derivada segunda, desce o 2, dá 6x. Tem a derivada terceira, dá 6. A partir de derivada acima de 3, né, a gente não coloca mais essas linhas, porque senão, imagina, se fosse derivada de ordem 1000, ia ter 1000 linhas aqui e haja papel, né? Então, a partir daí, a gente começa a representar colocando a ordem de derivação entre parênteses, tá? Então, a derivada de ordem 4, por exemplo, eu vou indicar assim. Bom, mas enfim, a derivada terceira é 6, a derivada quarta é 0. Algum problema nisso? Resposta: nenhum. Existe a derivada de ordem quarta. Assim como existirão todas as próximas derivadas. O que vai acontecer é que a partir de agora, todas elas serão zero. Por quê? Porque a derivada de constante é zero, né? Então, como aqui já tinha ficado constante, olha, a próxima derivada deu zero, zero é constante, todas as outras derivadas vão dar zero, mas elas existem, tá? Então, se eu pegar uma função de terceiro grau, ela tem derivadas de todas as ordens, ok? Assim como se eu pegar um polinômio de qualquer grau, tá? Então, não tem relação, gente, com o fato de que a partir de determinado momento as derivadas sejam todas nulas. Isso não é problema, tá? O problema é a gente pegar alguma função que tenha, por exemplo, derivada primeira, segunda e só, não tem derivada terceira e aí não vai ter para baixo, tá? Coisas desse tipo. Eu preciso que a função tenha derivadas de todas as ordens. É até difícil mostrar exemplo disso para vocês, né? Uma função que tem derivada primeira, mas não tem derivada segunda. Porque todas as funções que a gente trabalha habitualmente, né, as elementares, elas têm derivadas de todas as ordens. Então, esses exemplos, eles existem, é claro, mas eles são exemplos estranhos, né? Então, acho que mais atrapalha do que ajuda. Tá? Então, vou só considerar a hipótese aqui, até porque não estamos num curso de matemática, né? Para chamar a atenção disso. Quer dizer, para que a gente busque a série de Taylor, eu preciso que a função tenha derivada de toda ordem, tá? E o que eu estou colocando aqui como uma ressalva é, olha, não fiquem com preconceito contra os polinômios, só porque se você pegar um polinômio de quarto grau, a partir da derivada de ordem quinta, vai dar tudo zero, tá? Vai dar tudo zero. O que não é a mesma coisa que dizer que não existe a derivada de ordem quinta. Existe sim, existe e dá zero, tá? Basicamente, né, só para contextualizar, pessoal, uma função não ter derivada significa, como eu digo, basicamente, tá, e do ponto de vista mais informal, só intuitivo mesmo, significa que o gráfico forma alguma quina, algum bico, tá? Isso quer dizer que não tem derivada, né? Então, eu não quero trabalhar com funções que tenham bicos ou quinas, nem elas, nem as derivadas delas, tá? Bom, e aí a ideia é, tomando uma função de classe infinita, ou seja, que tenha todas as infinitas derivadas de todas as ordens, né? A gente vai tentar, dado um número A real,
escrever essa função f de x como sendo, vamos tentar escrever isso como sendo um somatório de n igual a zero até infinito, de determinados coeficientes, que aí eu estou chamando de Cn, né? Vezes x menos a elevado a n. Ou seja, eu vou tentar representar a função, tá bom? Pelo menos numa vizinhança do ponto A, ou seja, num intervalinho aqui, ó, centrado em A, pelo menos num intervalinho, com um certo raio E, a gente vai tentar escrever a função f de x como sendo uma série de potências. E a primeira coisa, né, que eu mostro lá no vídeo, em detalhes, é que a gente consegue achar essa fórmula Cn, que é aquela que tinha sido apresentada ali no livro-texto, né, exatamente como sendo a derivada de ordem enésima da função f, calculada no centro, dividido por n fatorial. Por isso, pessoal, que eu preciso da hipótese de que a função tenha todas as derivadas, ou que seja possível derivar infinitamente a função. Porque se ela não tiver derivada de ordem 10 para frente, eu não vou conseguir achar os coeficientes C10, C11, C12, C13, tá? Então, eu preciso que a função tenha derivadas de todas as ordens. Mas, volto a dizer, olha, entre as funções elementares, todas têm essa propriedade. Nenhuma tem problema com derivada em algum ponto, tá? Entre as funções elementares. Das mais conhecidas, assim, né, a que tem problema com não diferenciabilidade, né, inexistência de derivada, é exatamente essa que eu usei aqui em cima, no desenho alaranjado ali, ó, que é a função módulo. Tá? Isso aqui é basicamente o gráfico do módulo de x. Ele não é diferenciável no zero. Tá? X elevado a 1/3 tem problema, a raiz cúbica, né, tem problema no zero, enfim. Se a gente tirar o zero, né, desse caso aqui, aí tudo bem, do x elevado a 1/3 também tudo bem. Então, para a maior parte dos casos, vai funcionar tranquilamente, tá? Para a maior parte dos casos dessas funções elementares aí. Ok, então no vídeo, né, nós mostramos lá como exemplo a expansão em série de Taylor em torno do x igual a zero da função exponencial de x, né? Se a gente pegou essa função aqui, ó, tá bom? Encontramos os coeficientes usando a fórmula, né? Esse coeficiente Cn é a derivada de ordem enésima da função, calculada no centro. A gente expandiu em torno do zero, tá? Então, o centro aqui era o zero. Né? Então, a derivada enésima no zero dividido pelo n fatorial. Portanto, eu vou estar expandindo a exponencial como uma série em torno do zero. Tá? A gente ainda tem que ver qual que é o raio de convergência, né? Mas é basicamente isso. Tá? Algum intervalo ali centrado no zero, né? E aqui, inclusive, no caso da exponencial, pessoal, é bem simples achar os coeficientes, porque a exponencial tem uma particularidade muito grande, né? Que é o fato de que quando a gente deriva a exponencial de x, né? Exponencial de base E, não acontece absolutamente nada, né? A derivada de f de x é exatamente igual a f de x. Então, se eu derivei da E, se eu derivar de novo, evidentemente vai continuar dando a mesma coisa. De novo, também, né? Ou seja, todas as derivadas de todas as ordens são iguais à exponencial de x. Então, quando eu substituir o x aqui pelo centro da série, o centro aqui é o zero, o que a gente vai ter é, olha, todas as derivadas serão iguais, calculadas no zero, serão iguais a e elevado a zero, mas e elevado a zero dá 1, né? Portanto, os coeficientes de Taylor são 1 sobre n fatorial. E aí, como é que vai ficar a série, né? Que representa a exponencial. Olha, eu estou usando esse igual aqui, tá, gente? Por enquanto, com um abuso de linguagem, tá bom? Com uma liberdade poética, né? Eu ainda não sei se essa série converge para a exponencial, tá? Ou seja, se a exponencial e a série dão a mesma coisa, tá? Mas vai dar, podem ficar tranquilos que vai dar. Então, esse somatório de n igual a zero até infinito, dos coeficientes, né? 1 sobre n fatorial, x menos a coordenada do centro, 0, elevado a n. Ou seja, a série de Taylor da exponencial é x elevado a n sobre n fatorial.
Tá certo? Ou seja, né, se a gente abrir isso aqui, tá? Seria o seguinte, ó, volto a dizer, esse igual, por enquanto, usado como uma licença poética, né, uma liberdade de expressão aí, tá? É somatório de... Vou transcrever para cá só para abrir a série. Então, trocando o somatório, né, não usando o somatório e escrevendo as parcelas iniciais, olha, seria, trocando o n por zero, x elevado a zero dá 1, zero fatorial dá 1 também. Não sei se isso aqui é familiar para todo mundo, tá? Então, vou deixar anotado aqui, ó. Zero fatorial é 1, por definição. 1 fatorial é igual a 1, por definição, ok? E, de forma geral, n fatorial é o produto de todos os números de 1 até n. Tá? Bom. Então, aqui, o e elevado a x seria, voltando, né? Trocando n por zero, da x elevado a zero, que é 1, sobre zero fatorial, que é 1 também. Depois, próxima parcela, né? Colocando o índice n igual a 1 agora. Tá? X elevado a 1, que é x, sobre 1 fatorial, que é 1. Próxima parcela, n igual a 2. x2 sobre 2 fatorial. Depois, n igual a 3, x3 sobre 3 fatorial, x4 sobre 4 fatorial, x5 sobre 5 fatorial, etc. Etc. Tá? Então, olha, supondo que essa igualdade vá funcionar mesmo, né, como eu tenho antecipado para vocês, se realmente a exponencial de x for igual a essa soma aqui toda, quer dizer que para cada valor de x que eu colocar aqui, colocar do lado de lá, eu vou obter uma série convergente que converge para esse valor. Tipo, se o x for 2, então a série 1 sobre 1 mais 2 sobre 1 mais 2 ao quadrado sobre 2 fatorial, 2 ao cubo sobre 3 fatorial, 2 à quarta sobre 4 fatorial, 2 à quinta sobre 5 fatorial, etc. Essa série numérica toda convergiria e convergiria para e ao quadrado. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, se de fato, tá? De fato, valer a igualdade, ou seja, se de fato a exponencial de x for igual a esse somatório, então, se, por exemplo, substituirmos x por 2, olha o que a gente vai obter. Aliás, vamos substituir por 1 primeiro, para dar um resultado mais bonitinho. Depois eu faço por 2. A gente trocar o x por 1, vai ficar e elevado a 1 igual a somatório de n igual a 0 até infinito de 1 elevado a n sobre n fatorial. Bom, mas 1 elevado a n dá sempre 1, né? E e elevado a 1 é e. Ou seja, se isso for verdade, a gente acaba de concluir que somatório de n igual a 0 até infinito de 1 sobre n fatorial, ou seja, que essa série, né, ela é convergente e que a soma dessa série é exatamente e. Ou seja, olha, aqui a gente passa a ter, né, uma informação importante, que esse e, ele é 1 mais, trocando o n0, dá 1, mais 1, que é o trocando n igual a 1, trocando n por 2, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 4 fatorial, 1 sobre 5 fatorial. Essa soma toda dá e. E isso vai ser verdade porque realmente, pessoal, a série de Taylor da exponencial, ela converge para a exponencial sempre, ou seja, qualquer que seja o x, tá? Então, só para a gente perceber, digamos assim, o poder que existe, né, por trás desse estudo. Por que é importante para a gente conseguir representar a função como uma série, né? Então, esse foi o exemplo que eu fiz lá no vídeo, um primeiro exemplo bem simplesinho de determinação da série de Taylor de uma função, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui.
Tá. Ok. Vamos fazer mais um exemplo, pelo menos, né, de determinação dessa série. Isso pode ser um exercício bastante trabalhoso, dependendo da função que for apresentada, tá? Mas em alguns casos, melhor dizendo, a gente consegue fazer isso com alguma facilidade, tá? Então, vou pegar um próximo exemplo aqui, olha. Vamos determinar a série de Maclaurin. O que é a série de Maclaurin? É a série de Taylor, só que em torno do zero, tá? Ou seja, obrigatoriamente o centro é o zero. Vou escrever aqui, ou seja, série de Taylor centrada em zero. Tá? Então, as potências, né, vão ser do tipo x menos 0 elevado a n. Então, x menos 0 elevado a n, ou seja, x elevado a n. As potências vão ser desse tipo, eu quero escrever, né, a função como sendo somatório de cnx elevado a n. Tá? Determinar a série de Maclaurin, ou seja, a série de Taylor centrada para a função isso aqui virou um rascunho, tá? Para a função f de x igual a x4 mais 2x3 mais x mais 1. Ou seja, eu peguei um polinômio de quarto grau. Qual vai ser a série de Taylor, né, centrada no zero, ou seja, a série de Maclaurin, dessa função de quarto grau? Bom, vamos escrever aqui, né? A série seria somatório de derivada enésima de f, calculada no centro da série, o centro da série é zero, dividido por n fatorial. Somatório de n igual a zero até infinito. X menos o centro elevado a n. Tá? Parece muito complicado, pessoal, mas não é. Aqui é x menos o centro elevado a n, ou seja, aqui estão as potências, aqui os coeficientes, né? Aqui do lado aqui os coeficientes, e esses coeficientes têm sempre essa fórmula, derivada enésima da função, calculada no centro da série, dividido por n fatorial. Tá? Bom, vamos calcular as derivadas da função f, então, nesse nosso caso, né? Lembrando que, por convenção, a derivada de ordem zero de uma função será a própria função, ok? Nós vamos considerar assim, derivada de ordem zero é não derivar, é pegar a própria função. Zero fatorial é igual a 1 fatorial, que é igual, vamos considerar isso também, tá? E x elevado a zero é igual a 1, independente de quem seja o x. Nós vamos convencionar essas três coisas aí. Bom, no nosso caso, então, né, vamos começar com o cálculo do f de zero, tá? Que é a derivada zerésima, né? Derivada zerésima é a própria função, tá? Então, eu preciso calcular a derivada zerésima no centro, ou seja, em zero, eu tenho que calcular o f de zero. Se a gente substituir o x igual a zero ali, vai dar 1. Vai sumir toda a parte que tem potências de x, vai sobrar o termo independente. Então, isso, n igual a zero. N igual a 1. Vou subir a folhinha aqui. Se eu faço n igual a 1, pessoal, o que vai acontecer, né? Nós vamos ter derivada primeira, ou seja, vai filinha de x, igual a... Deixa eu abaixar aqui a folha para a gente ver também a função. A função é x à quarta mais 2x3 mais x mais 1. Então, a derivada seria 4x3 mais 6x2 mais 1. E ele veio ali parcela a parcela. Substitua essa derivada sempre no centro da série. Vocês talvez estejam se perguntando, mas como é que eu vou achar esse centro da série? Né? Se for um exercício
uma lista, de uma prova, ele vai te falar. Ele vai falar assim, olha, encontre a expansão em série de Taylor da função fulana de tal em torno do ponto cicrano de tal, tá? Ou centrada no ponto cicrano de tal. Então, ele vai te dar esse centro, tá? Se você não está fazendo um exercício específico, né, da matéria, é porque isso surgiu de algum outro problema lá da física, da engenharia, não sei o quê, é porque você vai estar interessado em estudar essa função perto de algum ponto. Se for perto do 1, use o centro igual a 1. Tá? Então, é essa que é a lógica. Okay? Questões específicas, né, do cálculo 4, prova, teste, etc. e tal, ele vai te falar qual é o centro. Como aqui foi falado, tá? É para encontrar a série de Taylor ou centrada no zero, ou seja, a série de Maclaurin. Então, eu vou calcular o F' de zero. Vai zerar aqui, se eu troco x por zero, e isso dá 1. Se eu coloco n igual a 2, primeiro eu tenho que achar a derivada segunda, né? Ou seja, a derivada da derivada primeira. Então, eu venho aqui na derivada primeira, derivo de novo. Derivar polinômio é fácil, né? Desce o expoente 3, vai dar 12, subtrai a unidade, 12x2. 6x2 a derivada vai dar 12x e 1 a derivada dá 0. Se eu for calcular o F2' no centro da série, ou seja, o F2' de 0, isso vai dar exatamente igual a 0. Ok? Bom, mesma coisa eu vou fazer com os outros aqui, ó, n igual a 3, derivada terceira, né? Vai dar derivada terceira, F3' de x. O F2' de x é 12x2 mais 12x. Se a gente derivar de novo, vai dar 12 vezes 2, 24x mais 12. Quando eu substituo isso no zero, dá 12. A partir de agora eu não uso mais linha, tá? Que já está na derivada de ordem quarta. Eu vou usar aquele parênteses e colocar a ordem de derivação dentro do parênteses. Então, derivada de ordem quarta, ou seja, derivada terceira. Derivada terceira é 24x mais 12. Se a gente derivar isso, vai dar 24. Se eu for calcular isso no zero, dá 24. Percebam que a derivada quarta já é uma constante. Tá? A função constante igual a 24, qualquer número ela vai valer 24, em particular no zero. E a partir daqui, pessoal, todas as outras derivadas vão dar zero. Porque aqui já é constante, derivada de constante é zero, zero é constante, a derivada dá zero, vai ficar tudo zero. Tá? Então, posso escrever assim, ó, derivada de ordem n da função f vai dar zero se n for maior do que ou igual a 5. Né? Não é novidade. Se você pegar um polinômio de grau 4, ele vai ter ali derivadas de primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Da quinta para frente vai dar tudo zero. Elas existem, mas são todas nulas. Tá? Se a gente substituir lá na fórmula, olha só, pessoal, a fórmula era somatório de n igual a zero até infinito, da derivada enésima da função, calculada no centro da série, dividido por n fatorial vezes x elevado a n, já que aqui o centro é zero. Tá? E nós vimos que derivada zerésima no zero é o próprio f de zero, né? Ele deu 1. A derivada primeira deu 1 também. A derivada segunda deu 0. A derivada terceira deu 12. A derivada de ordem quarta deu 24. E a partir daí tudo zero. Vamos substituir lá na série. Começando com n igual a zero, derivada zerésima em 0 deu 1. 0 fatorial é 1, tá bom? X elevado a zero é 1. Tá? Então, troquei o n por 0. 0 fatorial é 1. Qualquer número elevado a zero eu convencionei que é 1. A derivada zerésima é a própria função, né? O f de 0. O f de 0 deu 1. Então, isso aqui deu 1. Próxima parcela, n igual a 2. N igual a 1. Derivada primeira no zero. Derivada primeira no zero deu 1. 1 fatorial
é 1. X elevado a 1 é x. Okay? Derivada, agora o n igual a 2, né? Derivada segunda no zero, deu 0. Aí eu não vou nem escrever, porque 0 sobre alguma coisa dá 0, vezes x elevado a sei quantas dá 0. Então aqui sumiu, né? Não tem esse termo. Vamos para o n igual a 3. A derivada terceira no zero deu 12. Então vou colocar aqui mais 12 sobre 3 fatorial, tá certo? Vezes x elevado ao cubo. Agora o n igual a 4, né? Derivada quarta no zero deu 24 sobre 4 fatorial vezes x à quarta. E a partir daqui, olha, todos os coeficientes vão ser zero, porque a derivada de ordem n com n maior ou igual a 5, né, é sempre zero. Então, daqui para frente, só zeros. Se a gente fizer uma mera simplificação aí no que foi encontrado, olha, isso vai dar 1 vezes 1 sobre 1, 1 vezes xx, né? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, ou seja, 6. Então, 12 dividido por 3 fatorial é 12 dividido por 6, dá 2. 24 por 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial, ou seja, é 4 vezes 6, que é 24. 24 dividido por 24 dá 1, então mais x4. Mais 0. O 0 não preciso colocar, né? Olha a conclusão que a gente chega. Se você tentar achar a série de Taylor da função x4 mais 2x3 mais x mais 1, estou trocando a tela aí para vocês verem, dessa função aí, em torno do zero, qual é a série de Taylor desse polinômio aí, pessoal? O próprio polinômio, x4 mais 2x3 mais x mais 1, tá? Isso não vai acontecer só para esse polinômio, mas para qualquer outro. Se você pegar um polinômio qualquer, a série de Taylor vai ser exatamente ele. Tá? Isso acontece por um simples motivo, pessoal. A série de Taylor é um polinômio, só que é um polinômio de grau infinito. Tá? São infinitas parcelas do tipo coeficiente x elevado a n, ou mesmo que tenha algum deslocamento aqui, né? O centro não seja o zero, mas é basicamente isso. Ó, tá? Então, quando você já tem uma função que tem essa mesma estrutura de polinômio, a série de Taylor vai ser o próprio polinômio. Tá? Então, a série de Taylor de um polinômio é ele mesmo. Não tem nenhuma vantagem nisso. Tá? Só uma observação mesmo. Mas, de fato, né, não faz muito sentido a gente sair achando série de Taylor de um polinômio, porque vai dar o próprio polinômio. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até aí. Vou dar uma olhada aqui no Teams. Tá. Eu vou postar alguns exercícios sobre isso, tá? Para que vocês comecem a treinar essas questões, ok? Bom, e queria fazer pelo menos mais um exemplo. Acho que o restante vocês precisam trabalhar com isso para treinar um pouco essa estrutura, tá? Vamos fazer, por exemplo, a série de Taylor do seno. Costuma ser um exemplo interessante. Vamos encontrar a série de Taylor centrada em zero, ou seja, uma série de Maclaurin, da função f de x igual a seno de x. Tá? Então, quero pegar o seno e tentar escrever o seno de x como sendo uma soma, né? Um somatório, uma série de potências. Tá? A gente quer tentar escrever, né, o seno de x como algo desse tipo aqui.
como pediu o centro em zero, tá vendo? Então, x menos 0 elevado a n. E quem vão ser esses CNs, né? Os coeficientes de Taylor, derivada de ordem n da função, no caso, derivada de ordem n do seno, calculada no centro, ou seja, no zero, dividido por n fatorial. Isso vai ser sempre assim, tá, pessoal? O que muda de um caso para o outro é só a função, né? Consequentemente as derivadas, consequentemente o valor dessas derivadas no centro da série, tá? Mas a estrutura é sempre exatamente essa mesma, não tem alteração nenhuma, ok? Nenhuma. Para achar a série de Taylor, pessoal, basicamente o que a gente tem que fazer é encontrar um padrão para as derivadas, né? Porque a gente vai ter que, de alguma forma, encontrar um padrão para o coeficiente, tá? E aí o coeficiente ele já é todo amarrado aqui, né? Como eu falei, o que varia são só as derivadas, então eu tenho que tentar encontrar um padrão para essa derivada, tá? No caso da função seno de x, né? Vamos tentar fazer aqui, ó. Podemos até fazer uma tabela, acho que o livro faz assim. Ele coloca aqui o n, né? E do lado de cá a derivada de ordem enésima e a derivada de ordem enésima já calculada no centro, tá? Então vamos lá, tem que começar do zero, que é a própria função, né? Existe só até o 5 aqui, que aí já deve dar para a gente encontrar esse padrão direitinho, enxergar esse padrão direitinho. Bom, aqui, ó, derivada zerésima é a própria função, tá? Ou seja, o f0, né, é o seno, ok? E aí, se eu for calcular seno de zero, dá zero. A derivada, ordem 1 é a derivada mesmo, né? Então, se eu tenho seno, a derivada primeira é o cosseno. Cosseno de zero dá 1. Derivada segunda, derivada do cosseno é menos seno. Se eu for calcular isso no zero, né, o f duas linhas de zero, é menos seno de zero é zero, então deu zero. A derivada terceira, f três linhas, derivada do seno é cosseno, então aqui deu menos cosseno. Trocando o x por zero, cosseno de zero dá 1, com o menos da frente, menos 1. Tá? Eu estou só derivando, né? É bem simples, o seno e o cosseno têm derivadas cíclicas, inclusive, né? Fica repetindo aqui o mesmo ciclo, tá? E calculando as derivadas no centro da série, ou seja, no zero. Bom, como eu estava falando, né? O seno e o cosseno têm derivadas cíclicas, olha. Começou seno, menos cosseno. Quando a gente derivar de novo, a derivada de ordem quarta, derivada do cosseno é menos seno, com o menos que tem na frente dá mais, então fica seno de x. Se eu colocar isso no zero, dá seno de zero, que é zero. Percebam, olha, que a derivada de ordem quarta, pessoal, já voltou ao início do ciclo. E aí vai repetir, né? Voltou para o seno, a próxima derivada é cosseno, menos cosseno, seno. Vai ficar repetindo isso. Então, esses valores aqui, ó, também vão ficar repetindo, tá? Eles vão ficar sistematicamente repetindo. Derivada de ordem 5 do seno agora vai dar cosseno. Se eu calculo no zero, dá 1. Fazer o resto desse período aqui. Subir a folhinha também. Pronto. Aí a derivada de ordem sexta. Derivada do cosseno, menos seno. Calculo no zero, zero. Derivada de ordem sétima. Derivada de menos seno, menos cosseno. Calculo no x igual a zero, menos cosseno de zero é 1, dá menos 1. Derivada de ordem oitava. Derivada de cosseno dá menos seno, com menos da frente mais seno. Trocando o x por zero, dá zero. E aí voltou de novo ao início do ciclo. Tá? Então, de 4 em 4, vai repetir. Né? Aqui, ó. Repetiu aqui, volta a repetir aqui. Tá certo?
o que faz com que a gente já tenha um padrão estabelecido aí para as derivadas, né? Eu já consigo perceber esse padrão. Ó. Como é que vão ficar as derivadas? 0, 1, 0, menos 1, e depois repete. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. E vai assim toda a vida, tá bom? Então, vejam bem, pessoal. Vou tentar deixar a tabela aqui, tá? Vamos ver se vai caber aqui na folhinha. Acho que vai. Para a gente escrever a série, né? A série não seria somatório de n a 0 até infinito dos coeficientes, né? Derivada enésima, calculado em 0, dividido por n fatorial vezes x elevado a n. Como a gente pode ver, toda vez que a gente tiver um índice n par, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. N igual a 0, N igual a 2, N igual a 4, N igual a 6, N igual a 8, a derivada deu 0, tá vendo? 0, 0, 0 e 0. Isso quer dizer, pessoal, que os coeficientes de ordem par, né? O coeficiente de ordem 0, o coeficiente de ordem 2, ordem 4, etc e tal, eles vão se anular. Então, só vão sobrar os coeficientes de ordem ímpar. N ímpar. Vou colocar aqui de 0, mas 0 não é ímpar, então vai começar do 1 na prática, tá? Se quiser colocar n igual a 1 aqui também, tudo certo. Da derivada enésima, só vão sobrar os índices ímpares, porque todos os coeficientes pares são nulos, tá? Talvez se não escrevermos na notação de série, fica mais fácil para vocês perceberem. Ó. Seria assim, 0, o primeiro coeficiente, tá? Aí depois vem 1, que é o coeficiente, né, do n igual a 1, 1 sobre 1 fatorial vezes x. Aí agora vem um termo de ordem par, dá 0. O próximo tem ordem ímpar, tá? Aí a derivada deu menos 1. Menos 1 sobre 3 fatorial vezes x ao cubo. Aí vem um termo de ordem par, os de ordem par o coeficiente é 0. Próximo de ordem ímpar dá 1, o coeficiente, a derivada, né? Então dá 1 sobre 5 fatorial x à quinta. O próximo seria 0, depois menos 1 sobre 7 fatorial x à sétima, e assim vai. 0, que deu menos, então o próximo é mais, 1 sobre 9 fatorial x à nona, etc, etc e tal. Tá? Isso aí vai ser a série, pessoal. Eu posso escrever assim, ó, como eu tinha dito. Mas é mais tradicional, né, e simplifica bastante a notação se a gente, ao invés de escrever isso, ó, falar, eu só vou pegar os índices ímpares, tá? Fica mais fácil da gente enxergar a série se nós pensarmos o seguinte, ó. Isso vai aparecer nesse caso e em diversos outros, tá? Números pares são sempre da forma 2 vezes k. E números ímpares sempre da forma 1 número par mais 1. Então, pessoal, pegar apenas os índices ímpares quer dizer que eu estou pegando os índices da forma 2k mais 1. Se a gente for trocando k por 0, 1, 2 e assim por diante, a gente vai gerar todos os números ímpares. Olha. Você coloca k igual a 0, dá 1. K igual a 1, 3. K igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela gera todos os números ímpares, assim como a fórmula azul gera todos os pares. Então, se você tem uma determinada série em que só aparecem os coeficientes de ordem ímpar, ao invés de escrever, olha, vou pegar o somatório, mas só com os n ímpares, eu já troco o índice do somatório de n para cá e escrevo isso aqui assim, ó. Somatório
de k igual a zero até infinito, tá bom? De derivada de ordem 2k mais 1, calculado no zero, não tem esse pontinho aqui não, tá? Dividido por 2k mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2k mais 1. Só tem os termos de ordem ímpar, é isso que eu estou dizendo aqui, tá? E a gente agora tem que apenas voltar lá à tabela para enxergar esse padrão que aparece aqui, né? A gente já tinha visto que os termos de ordem par sumiam, ficavam só os de ordem ímpar, tá vendo? E os de ordem ímpar, pessoal, ficam alternando o sinal, né? Dá 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, tá? Então fica simplesmente alternando o sinal. Tem que começar com o positivo, né? O primeiro aqui é 1, ó. O de ordem 3 é que é menos 1, depois 1, menos 1. Então começa com 1 positivo. Alternador de sinal é o que faz o papel, né, desse sinal ficar trocando de 1 para menos 1, 1 para menos 1, tá? E alternador de sinal, pessoal, é sempre assim. Menos 1 elevado a n ou menos 1 elevado a n mais 1, dependendo de qual sinal que eu quero que comece, tá? Isso aqui fica alternando o sinal. Quando você troca o n igual a 1, menos 1, n igual a 2, mais 1, n igual a 3, menos 1, tá? Isso aqui é o típico alternador de sinal. No nosso caso, a gente tem que começar com o sinal positivo, né? Ou seja, quando o k for igual a zero aqui, ó, que vai dar a derivada primeira, né? A derivada primeira tem que dar 1 positivo, tá? Então, eu posso, por exemplo, escrever que isso vai ser menos 1 elevado a k mais 1, menos 1 elevado a k mesmo, porque tem que começar positivo. Menos 1 elevado a k, se o k for igual a zero, dá menos 1 elevado a zero, fica positivo, tá? Sobre 2k mais 1 fatorial, vezes x elevado a 2k mais 1. Essa aqui é a série de Taylor, em torno do zero, né? Da função f de x igual a seno de x. Deixa eu ver se tem alguma dúvida ali no chat. Agora tem alguma pergunta aqui. Ok, Fernanda. Tudo bem. Seja bem-vinda. Alguma dúvida aí, pessoal, em como foi encontrada a série de Taylor, do seno? Tá? Eu acho que não tem muita... na verdade, não tem muitas contas complicadas, tá? O que talvez seja um pouco mais difícil a uma primeira vista, né, quando se pega nesse tipo de questão pela primeira vez, é só esse ajuste ali de alternador de sinal, de desmembramento da série na parte par e na parte ímpar, porque só tem uma parte, né, no caso do seno, a série só tem as potências de ordem ímpar, né? Tá? Então, isso gera a necessidade de um certo ajeitamento ali, ó, para a expressão, né, dos coeficientes na fórmula de Taylor ficar bonitinha, tá? Mas vale a pena. Inclusive pelo seguinte, né, pessoal? Como eu tinha acabado de falar aqui com vocês, olha, essa série só tem os termos de ordem ímpar, né? Só os expoentes ímpares, ó, x1, x3, x5, x7, etc. e tal, tá? E se vocês se lembrarem, a função seno é uma função ímpar. Isso tem tudo a ver. Funções ímpares, pessoal, só terão os termos ímpares da série. E funções pares só terão os termos pares. O que justifica o nome que a gente usa para função ímpar e função par. Tá? Funções ímpares têm representação em série de Taylor em torno do zero, contendo apenas os termos de ordem par, né? As funções pares, perdão, só tem os termos de ordem par, e as funções ímpares apenas os termos de ordem ímpar, tá? Segue a mesma paridade ali dos expoentes, ok?
Um exercício interessante, né, até para vocês treinarem isso, tá? É usar o mesmo recurso, o mesmo expediente, a mesma ideia, tá? Para calcular, por exemplo, eu vou colocar esses exercícios na lista, tá? Que eu vou postar para vocês. Mas, por exemplo, encontrar a série de Maclaurin, ou seja, a série de Taylor em torno do zero, tá? Cosseno de x, vocês vão ver que é quase idêntico ao exercício que nós fizemos para o seno, com uma diferença, né? De que o cosseno é uma função par, então que no caso da série de Taylor do cosseno, em torno do zero, permanecerão apenas as potências de expoente par. Tá? Então, você só vai ter o termo independente, x2, x4, x6, x8, x10, toda a parte ímpar, x, x3, x5, x7, todos os coeficientes vão se anular. Tá? E também do seno hiperbólico de x. Lembrando que o seno hiperbólico de x é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Tá? Então, esse pode ser um exercício interessante aí para vocês treinarem, né? Como é que se determina essa série de Taylor, tá? Nos próximos vídeos, pessoal, como eu já tinha antecipado aqui, a ideia é a gente discutir em que circunstâncias, né, a gente consegue garantir que a série de Taylor de uma função converge para a função, já fazer algumas aplicações disso, tá? Aí a gente termina essa parte inicial de série de Taylor, né, e série de potências, e já vamos para outra parte da matéria, para a próxima parte da matéria, que serão as séries de Fourier, ok? Dúvidas sobre o que eu falei aqui, sobre os vídeos? Nada? Bom, então ok, pessoal, o que nós temos combinado, né, pelo menos até o momento, é que essas aulas síncronas são para tirar dúvidas, né, vocês trazerem alguma coisa que não ficou clara, algum exercício, alguma parte da teoria. Então, se ainda não temos, ok, vamos encerrar a aula por aqui. Eu vou postar nos próximos dias a lista de exercícios, tá bom? E na próxima aula nós vamos falar, né, na aula síncrona, vamos falar sobre essa parte final da série de Taylor, como eu já antecipei, né, a convergência, etc. e tal, e algumas aplicações e dúvidas quaisquer. Tá bom, pessoal? Então, agradeço a presença e a participação de todos. Uma boa noite, um bom descanso. Um abraço, pessoal. Até mais. Boa noite, até mais. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.